Olá, amigos! Estamos começando o seu programa Atividade nesta sexta-feira, 15 de março de 2019. Dia movimentado, uma sexta-feira aí que antecede muita movimentação pela capital gaúcha. Vamos ter aí, a partir de hoje, o nosso carnaval competitivo, que não estava mais acontecendo. Vamos ter a sua realização novamente aí. Conseguiram, né, as entidades carnavalescas se articular e viabilizar por conta deles, né, tendo em vista que não há mais dinheiro da municipalidade no carnaval. Vamos ter festejos de São Patrick por vários pontos da cidade, seguramente que na Padre Chagas sempre é um ponte para este evento, né, importado lá da Irlanda. São Patrick é o padroeiro da Irlanda, mas consagrou-se, né, internacionalmente com uma festa e aqui foi assumida também aqui no Brasil, aqui em Porto Alegre acontecendo, né. Vamos ter Grenal no fim de semana também, né, movimentando as maiores torcidas do Rio Grande do Sul, duas das maiores torcidas do Brasil também. Então, são vários eventos, muita movimentação aí na capital gaúcha neste final de semana e ainda, né, para a gurizada assim, um pouquinho mais maduro, como eu, Bernardone, o próprio Vilmar ali também, está madurinho, né? Vamos ter Pepino de Capri fazendo um show neste sábado à noite, né? Ele que foi um dos nossos ídolos da juventude, do tempo consagrado da música italiana, maravilhosa, os festivais de São Remo, né? Deixaram saudades, né? Aquelas atividades, aquelas músicas maravilhosas que ainda se mantém, e o Pepino de Capri, uma das expressões daquele período, estará fazendo show amanhã de noite aqui em Porto Alegre e eu, logicamente, estarei presente lá. Estou aqui na companhia do Ayrton Bernardone, do José Vilmar Govinatsky, da Micheline Clipper e também da Maria Tereza Dornelles, que ela é uma voluntária da ONG Via Vida e que depois vai nos falar um pouquinho a respeito das atividades da sua ONG. Mas nós começamos aqui o programa sempre falando de futebol e eu vou perguntar, Maria, você gosta de futebol? Acompanha, não acompanha? Mais ou menos. Mais ou menos? É. E qual é a cor? Inter. Inter? Eu tô roubado! Muito bem. Até que um dia nós estamos em maioria absoluta. É verdade. Eu tô roubado, só colorados aqui nessa mesa, me ladeando aqui. A gente podia ter combinado isso. Que beleza! Bela escolha de time. Muito obrigado. Olha a cara daquele colorado lá da ponta. A cara de satisfação daquele colorado lá da ponta. Não, mas não é só a satisfação de ter só colorado na mesa. É a satisfação que é uma semana vermelha. Entendeu? O outro lado é a lanterna da chave deles. Então é uma satisfação pra gente, entendeu? E nós outros somos líderes da nossa chave. Então, é uma semana vermelha. Agora, o que eu não consigo entender, que eu até vou perguntar, porque pode ser que eu vá dizer bobagem aqui, mas o Nico Lopes teve um atrito num jogo e foi caneteado pelo árbitro, aí julgaram ele lá. Deram-lhe dois jogos de suspensão. Tá, tudo bem. Deu 2 jogos. Agora, julgaram de novo. A troco de quê? Deram mais 2 jogos para o jogador. Quer dizer, ele foi julgado 2 vezes. Eu acho que isso aí até, se entra na justiça, ganha a ação. Porque isso aí julgar o cara 2 vezes não existe. Ele já foi punido uma vez, quer dizer, então já cumpriu e agora foi punido pelo mesmo fato outra vez. Quer dizer, por isso é que esse tribunal é desmoralizado. Entendeu? Ninguém acredita nesse tribunal. E lá saem as decisões mais papafúrdias do mundo, porque não existe julgar o cara 2 vezes pelo mesmo fato, entendeu? E o Internacional vai entrar com os reservas no Grenal, entendeu? Está dando a desculpa que é porque o tribunal puniu 2 vezes o Nico Lopes. Eu não acredito. Já estava no esquema que ele ia entrar com o segundo time no Grenal, porque... Louco de medo de perder. Não vale mais nada. Os 2 estão classificados, entendeu? Quer dizer, não é um jogo. E nós vamos jogar com os reservas, e já provou
que os reservas é tão bom quanto os titulares. Já botou os reservas agora contra esse time da Libertadores e ganhou os 2 jogos. E aí nós vamos com o segundo time e vamos ganhar. E vamos fazer festa lá na casa a mãe deles, de Ná, a mãe de Ná sempre prevê as coisas, corre na frente, no modo geral, dá tudo às avessas do que ele profere. Agora, com relação ao julgamento, eu não sei, não conheço a legislação lá, mas seguramente que deve haver um dispositivo que permite, né, um recurso, né, alguma coisa nesse sentido, que houve esse recurso que entenderam que a punição não estava adequada e pediram uma maior punição e foi atendido. Deve ser isso, governador, tu que é advogado aí. Não, claro que a questão judiciária é sempre uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe, não é, com antecedência, fazer nenhum prognóstico em relação ao resultado. Mas, obviamente, deve ter havido algum tipo de recurso, deve ter havido algum tipo de remédio ou... O procurador deve ter recorrido. Sim, entendeu? isso aí E aí deram mais um jogo. Esse procurador... É a mesma coisa, Bernardoni, só falta ele andar o... com uma melancia no pescoço para aparecer mais... É a mesma coisa que o STF, né? Como é que a gente vai imaginar que o julgamento de um tribunal, como é o Supremo Tribunal Federal, não é? Vá modificar, ou vá pelo menos assim, mudar de direção, o rumo de uma coisa tão importante que é no Brasil, como essa situação, a busca, as punições dos corruptos, né? Num score de 6-5. 6 pensam de uma forma e 5 pensam de outra. Quem é que está certo? Então é assim, a justiça realmente tem essas situações, é a justiça esportiva, é a justiça eleitoral, a justiça comum, a justiça federal, tem essas situações assim que faz parte do direito, né? Realmente, tu citaste bem esse exemplo aí do 6-5 ontem, né? Mostra, né, uma divisão profunda, que uns entendem o assunto de uma determinada maneira, outras de outra maneira, isso aí tem uma influência muito grande, porque afinal de contas é uma decisão que sai dali. E mesmo aqueles que não estão... É uma decisão que vai mexer com a Lava Jato. Vai mexer com muitas coisas. Não, o que chama a atenção é o seguinte, no direito sempre existem correntes. Cada corrente, uma doutrina, uma justificativa, um lado do que tu podes aplicar para aquele caso, alguma justificativa, não tem outra. Então, são correntes. Acontece que, no caso do Supremo, não houve por que fazer agora essa mudança. Por que agora tirar da Justiça Federal e passar para a Justiça Eleitoral? Porque neste momento em que a Lava Jato decolou durante 2-3 anos trabalhando, quer dizer, o que eu quero dizer, posicionamentos de magistrados diferentes sempre existiram, mas por que agora tentar mudar toda uma situação jurídica do nosso ordenamento para desfavorecer o trabalho dos promotores que fizeram um empenho dentro da Lava Jato? É isso que deixa o cidadão, os advogados, as pessoas que trabalham com direito indignados. Não o fato de dar o 6-5, sempre vai haver divergência em algum momento, mas por que agora, neste momento? Então é uma política. Então não é o julgamento pela técnica, pela lei, é um interesse político deles até ali. Até para o telespectador, né, acompanhar um pouquinho esse raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, fugindo um pouquinho do futebol, que começou com o futebol, né, Bernardoni? Mas o grande problema nessa questão de formação da parte jurídica no Brasil, né, é que nós temos uma corrente, que é a corrente alemã, que é do direito positivo, lá de um grande doutrinador que chamava-se, já faleceu, Hans Kelsen, que dizia o seguinte: é o que está escrito e acabou, não tem interpretação, é a letra da lei. Tá? Então essa é a corrente do direito positivo. Né? Mas, ao lado do direito positivo, vieram o quê? Vieram os demais doutrinadores, com a doutrina, vieram também os próprios magistrados, sejam eles magistrados, juízes singulares do primeiro grau, sejam os colegiados, né, já dos tribunais, né, com a questão da jurisprudência, que é interpretativa. Então, hoje no Brasil, realmente, nós temos uma situação
bem complexa e os advogados sofrem muito com isso, porque muitas vezes a explicação que se tem que dar para o cliente não existe. Verdade. Não existe explicação. Não, e não temos certeza, né? Absolutamente nenhuma. Não temos certeza tu nenhuma. Conquista uma sentença boa no primeiro grau, ela é derrubada lá no segundo grau, lá no tribunal regional, e lá pelas tantas tu consegue de repente subir na instância superior, leva para o Brasil. É uma loucura. Quanto tempo demora isso? 2, 3, 4, 5 anos. 4, 5 anos. E para o cliente entender também, a gente está sempre atrás de jurisprudência, que são as decisões dos tribunais. Então, a jurisprudência é a nossa prova maior de que aquele assunto já foi julgado, já foi decidido, já foi fundamentado. Então, nós estamos sempre atrás, só que às vezes sai uma jurisprudência num determinado tribunal de um estado do país, no outro dia, qual foi a câmera? Eu estou olhando para essa câmera. No outro dia sai outra decisão de outro tribunal que bate de frente, não né? É câmara de julgamento, é câmara é a câmara de julgamento. Não é o que se discute. O que se discute é por que 6 tem a verdade do lado deles e os outros 5 não. Porque existem fundamentos e doutrinas diferentes. Aí é que está, por isso que eu não acredito nesse Supremo. Há muitos anos eu venho dizendo aqui no programa, para mim eles não mandam nada, porque eu não acredito em nada do que eles fazem. Aquele Gilmar Mendes, por exemplo, deveria ser preso até pelas decisões que ele toma. Entendeu? Então aqui, ó, é brincadeira. Agora E outra coisa, a Lava Jato vai diminuir total as ações da Lava Jato, porque vai... Mas isso aí... Sabe quantos processos vão caducar? Quase todos. Lá vai levar 20 anos. Mas isso aí, isso está atendendo o interesse das corporações políticas. É porque é política, claro, evidente. Está muito claro que os políticos querem livrar deles com relação nem ao disfarçaram, né, Jura? Nem disfarçaram. O Caixa 2, é o famoso Caixa 2 ali, né? Que lá atrás o próprio ministro Sérgio Moro, quando era juiz, ele já havia dito que o Caixa 2 era um crime terrível, não sei o quê. Agora ele já amenizou como ministro também. Então isso aí é muito evidente que estão vendo a questão sentindo, sei lá, a pressão e atendendo os interesses das corporações políticas que não querem se ver envolvidos em julgamentos. Jura, o ministro Moro comentou, os juízes federais eles estão aptos a julgar casos de corrupção, de Caixa 2, eles têm técnica para isso, eles estudam isso, eles estão prontos para isso, não precisa deslocar para a Justiça Eleitoral. O ministro Moro ainda comentou ontem, eu respeito a decisão do Supremo, mas eu ainda falo que a Justiça Federal está pronta, ela tem a técnica para poder julgar aquele caso. Então... Mas é uma situação interessante. O próprio juiz Moro federal e tinha técnica total. Mas é uma situação interessante isso. Eu tive um caso, por exemplo, no polo passivo, né, no caso como réus, havia a Caixa Econômica Federal e 2 empresas particulares. Tá? Não teve jeito, Michelini. A Justiça Federal mandou eu deslocar os 2 particulares para a Justiça Comum Estadual e ficou só com a que de competência dela, que era a Caixa Econômica Federal. Quer dizer, mandou separar. Tá? Então são coisas assim que realmente a gente fica às vezes perplexo, mas faz parte da nossa... Do nosso direito, né, brasileiro. Faz parte. Por exemplo, nos Estados Unidos, é bem assim. Nos Estados Unidos, a common law, que é a lei comum, ela não vai pelo direito positivo, ela vai seguindo a legislação de acordo com as localidades. E é decidido assim, e funciona. Né? Os costumes, né? Os costumes, exatamente, é common law, né? A lei dos costumes, sim, né? Então, e funciona, quer dizer, é uma questão interessante isso. O Estado Democrático de Direito, né, que nós tanto fazemos a nossa apologia e defendemos, né? Mas ele traz isso, ele traz essa situação de complexidade, até para não cometer injustiças. E comete, né, Bernardo? Muito bem, você está aqui com... Mas e o Grenal de domingo? Nós falamos o Grenal. Não falamos, nós vamos ganhar esse jogo. Eu quero dizer o seguinte, Jurandir. Não deixe parabéns para os colorados da Libertadores. O Bernardoni diz que nós vamos ganhar com os reservas, hein?
Já pensou se isso acontece? Mas o Bernardoni é uma mãe de Ná, mãe de Ná que não acerta nada. Tá aí um comentário sobre o Grêmio que perdeu em casa. O jogo foi terça-feira, hoje é sexta. Não, mas eu tô aqui hoje, na sexta. Mas olha aqui, ó, o Bernardoni falando que é lanterninha, o Grêmio tá lanterninha. O ano passado nós também tínhamos uma lanterninha do Campeonato Gaúcho, no entanto, quem é que ganhou o Campeonato Gaúcho? Então, aqui, ó, não nos preocupe, esse troço de lanterninha na largada, é uma beleza, vai iluminando o caminho. Veja só, Maria Tereza, é assim que é o andar da carruagem, aqui, os gremistas colorados. Tá bom. E tu tá confiante na vitória do Colorado domingo? Sim, Sei, até certo ponto, né? até certo ponto. Bom, de qualquer maneira, eu estou dizendo o seguinte, eu acho que os dois vão com as reservas domingo. Acho que os dois perigam ir com reserva. Então, acho, é o placar depois. se o Inter anunciou que botou reserva, o Grêmio vai botar também, nem tem dúvida. É bem provável. E depois é o seguinte, isso aqui vai ser um Grenal daqueles assim, ó, que vão amorcegar porque o empate está bom para os dois. Tá bom para os dois. Vai ser aquele Grenal amorcegado, tá? Não fiquem esperando dar grandes coisas não, nesse jogo aí. O grande problema do Grêmio é que amanhã ou depois vai estourar o caixa deles lá. Porque tem 8 jogadores que ganham em torno de 900 e 1 milhão. Entendeu? A folha de pagamento deve girar em torno de uns 20 milhões. Mas INSS e o escambau lá vai a 30 e tantos milhões, quase 40. Quer dizer, vai terminar não tendo dinheiro para pagar. E aí, o guri que resolve o problema quando entra, que é o Everton? Não, o guri que entra no segundo tempo, o garoto de base. Não, Do Grêmio? do Grêmio. Qual é o guri que entra no segundo tempo? Esse guri que jogou a bola na trave lá no... O Jean-Pierre? Jean-Pierre, esse, que é o melhor do time, ganha 50 mil. E o homem bota só no segundo tempo, quer dizer, tá vendo que o guri é o melhor do time e não bota. E aí depois fica dando explicação. Noite não é dia, tem dia que não é noite, tem noite que não é dia e não sei o quê. E aí os melhores não funcionaram. Isso ele falou 42 vezes na coisa. Mas não disse que ele foi o culpado. Não escalou direito o time, não doutrinou e coisa. Ele não tem culpa nenhuma. Jogadores é que tem. Aqui, ó, mãe de Ná. Conversa o seguinte, em matéria de finanças, o Grêmio é um dos clubes do Brasil que vai muito bem, obrigado. Eu sei que vai. Até quando não sei. Saiu uma relação dos clubes que precisam vender o jogador para sustentar a sua folha. Onde o Coloradinho ali está nessa, né? Tem que vender para poder manter a sua folha. É verdade. Pior que é, a gente tem que ficar quieto. O Grêmio está numa boa, está tranquilo. Olha aqui, ó, o Grêmio ganhou a loteria, primeiro com a venda do Arthur. 140 e não sei quantos milhões a venda do Arthur do ano passado. Esse ano aqui um guri que estava lá na base, que nunca ninguém tinha visto, chamado TT, nunca tinha jogado, 42 milhões, tipo. Sim, mas e a dívida? Loteria. E a dívida do Grêmio, que era dívida? 400 milhões? Que dívida? Não, o Grêmio não deve nada. Não, tudo bem. Porque já que está nadando em dinheiro, por que não compra a arena? Por que não compra? Por quê? Conversa fiada pra cima de mim. Aqui, ó. Esse cachorro, eles não vão me passar. Esse loroteiro não entende coisa nenhuma. Até ele acha graça, tinha que filmar a cara do Bernardoni agora. Até ele acha graça das Não pessoas. compra arena não compra porque não chegaram a um acerto lá com a OS que está enrolada. Mas o Grêmio está disposto, já acertou com os bancos, que o Grêmio vai só assumir aquele financiamento ali, que é uma barbada ali, né? Bota a barbada, faz 8 anos. Não tem importância, mas nem precisa, é só deixar o tempo... Faz 8 anos que eles vêm, é uma barbada. É só deixar o tempo correr, quando vencer os 20 anos, aí o Grêmio nem precisa pagar nada, é do Grêmio, pronto, é só deixar o tempo correr, tranquilo. Muito bem, vamos em frente então, nós estamos na RDC TV, 524, você nos acompanha aqui, qualquer parte do mundo, rdctv.com.br, 24 horas por dia, nossa transmissão. Você nos acompanha no YouTube, pelo RDC TV Digital, você nos acompanha no Instagram, você nos acompanha no Facebook, enfim, todos os canais aí que você tem à sua disposição para nos prestigiar onde quer que você esteja, né? Essa facilidade hoje que temos, né, de internet, de poder
sintonizar, né, através dos aplicativos, do celular, do computador, do tablet, seja o que for aí, você tem toda a facilidade para acompanhar a nossa programação e nós ficamos muito honrados com a sua sintonia. A Aspecir Previdência é uma instituição de previdência complementar. É aberta, estabelecida com valores éticos, com transparência, com responsabilidade. Mais de 75 anos de atuação nesta área, isso significa experiência, conhecimento, respeitabilidade. Uma empresa idônea para estar todo esse tempo aí, é uma empresa com muita idoneidade. Por isso que a Aspecir Previdência é a certeza de um futuro tranquilo. E o Cindy Lojas Porto Alegre, que faz um varejo mais forte. Cindy Lojas, quem tem loja tem a gente. Por quê? Porque o Cindy Lojas está sempre desenvolvendo atividades no sentido de qualificar o lojista. Por isso que está buscando informações das mais diversas partes do mundo, nos grandes eventos que acontecem aí para colocar o top de linha para o setor lojista. O Cindy Lojas está buscando as informações, repassando para os lojistas através de seminários, de conferências, encontros, o Café com Lojista, que é um evento regularmente realizado. Então, todas essas facilidades aí, o Cindy Lojas oferece para o seu associado. Assim, se você não é associado, trate de associar-se ao Cindy Lojas. Matéria de banco? O banco da nossa terra, aquele banco que facilita a sua vida, que você está lá precisando de algum dinheiro, chega lá, conversa com o seu gerente lá, ele vai conceder juros módicos para lhe fornecer o seu financiamento que você está precisando, um investimento na sua empresa, seja o que for. Banrisul, o banco da nossa terra. Banco bom não tira seu sono, faz você sonhar. Com o consignado Banrisul, as taxas são reduzidas, o crédito é imediato e as prestações descontadas diretamente em folha. Tudo para você realizar a viagem dos seus sonhos, renovar a sua casa com parcelas e prazos que cabem no bolso ou trocar de carro sem burocracia. Você tem um sonho? Procure uma agência do Banrisul. A gente acredita que ele pode virar realidade. Muito bem. Banrisul, portanto, banco da nossa terra. E está recebendo informação quente aí, Bernardoni, a respeito do Bernardo? O pai dele tomou-lhe 33 anos e 8 meses, mais 8 anos fechado. Se ele Leandro tomou isso aí, agora Boldrini, tu imagina ela que matou o guri, né? Leandro Boldrini já com 30 anos e 8 meses, e vem mais, né? 8 anos no fechado. Bom, se bem que ele já teve 5 anos no fechado, já está há 5 anos, né? Então vai diminuir 3. De repente, mais 3. Esse que é o problema da nossa legislação brasileira. De repente ele fica mais 3 ali, já está saindo, já está solto. Daqui a pouco já está no semiaberto e, né? A psicopatia, né? Eu tenho a impressão ali que os 4 vão ser condenados. Eu acho que sim. O único que vai aliviar um pouco mais é o irmão, né? O irmão que chorou, é o único, é o que mais chorou depois da Agora, o Graziani. pai, esse Leandro Boldrini, é um psicopata. É uma psicopatia, que não é uma anomalia, é uma falta de caráter psicopata. Né? Mas eu falei ontem aqui no programa e vou comentar de novo. Está faltando alguém nesse julgamento ali. Porque esse menino podia estar vivo hoje. Sim. Ele pediu socorro, foi no Ministério Público, foi no fórum, pediu socorro, ninguém deu pelota para ele. E olha o que aconteceu, quer dizer, o guri vem 2 anos pedindo socorro e ninguém deu pelota, delegados não deram pelota. Como é que esse não tem culpa nenhuma? Lá no fórum e esse Ministério Público e o delegado que não deram pelota para o pedido dele, fica por isso mesmo. Tem razão, vereador, porque é um ato de omissão. Claro. De todos. Houve a ação dos que provocaram a morte dele, mas houve a omissão, que é altamente, no mínimo, culposa, né, no sentido de tentar deter essa psicopatia aí do pai e companhia, né? E uma criança de 11 anos vai procurar socorro no fórum. Estava desesperado. Estava desesperado, quer dizer, e não deram pelota. É a mesma coisa como sai nas notícias, meninas de 12, 13, 15 anos são estupradas
E aí vai dar queixa na delegacia, aí o delegado pergunta para ele, tu não gostou, será? Não foi tu que provocou? Quer dizer, ele não quer saber se ela foi estuprada ou não, quer saber se ela não deu motivo para o cara estuprar ela. Quer dizer, então, tem que dar todo o apoio para a menina, não dão. Quer dizer, aí a mulher vai embora, pegam ela de novo e aí o que acontece? Nada. O que a gente fica mais indignado é que a madrasta, por mais cruel que ela seja e com um ímpeto assassino, ela não é a mãe daquele menino. E tem o pai daquele menino. O pai, e aquele pai agir daquela forma, não quis saber, sem passar emoção alguma. Cadê o desespero do pai que não encontrava o filho? Então hoje saiu a promotoria liberou um áudio de uma conversa telefônica do padrinho do Bernardo falando com o Leandro Boldrini. E no telefonema ele diz, escuta, tu não sabe onde está teu filho? O padrinho, e o Leandro diz, estão procurando, mas tu tá com essa mulher? Tu tá aí, ainda falou um termo baixo, tu tá com essa... Vagabunda aí do lado e o teu filho tu não sabe onde é que tá? E ele, daí o Leandro começou a falar palavrões pro padrinho. Pro padrinho do menino. Pro padrinho do menino, quer dizer, o que é isso? Que pai é esse? E o padrinho deixou muito claro, olha... Pelo que está acontecendo, ela não veio. Tu tem culpa no cartório. Tu tem culpa no cartório. Aí ele começou a agredir. Aí ele começou a agredir. Agressão verbal. E aí o padrinho disse, não, está ficando cada vez mais claro que tu tem culpa no cartório. Ele foi dar parte na polícia 4 dias depois que o guri desapareceu. Eu sempre comento, o que aconteceu lá em 3 de maio é roteiro para filme de Hollywood pronto. Roteiro de filme que diz assim, não, isso não pode ter acontecido. Não, é um roteiro pronto. Um menino de 10 anos que vai ao fórum, 2 vezes ele recorreu pedindo ajuda. Pelo amor de Deus, eu sou maltratado por isso. Ninguém faz nada, é roteiro de filme. Hollywood é surreal o que aconteceu com aquele menino. Isso aí é justificável. Comunidade pequena, que todo mundo se conhece, não estava numa Agora São Paulo. Aí entra o poder econômico também, né? Ninguém toca porque tem dinheiro, porque isso, porque aquilo, né? Mas uma comunidade, eu sou de uma comunidade pequena, sou de Camaquã, não sei se Camaquã e 3 de maio talvez tenham mais ou menos a mesma população, enfim, mas todos se conhecem, todos sabem, porque estudam junto, porque são vizinhos, porque tem algum tipo de parentesco, enfim, qualquer coisa. Quer dizer, não tomarem nenhuma medida, ninguém, né? O próprio padrinho, o padrinho é o substituto do pai. Claro, né? por isso ele é padrinho. Então, não estou eu aqui querendo agora fazer, né, acusação alguma, mas o que me chama a atenção é isso, né? De alguém ser uma criança de 11 anos, ser judiada, ser molestada o tempo todo e ninguém toma partido nenhum, nada. Não, e é assim, ó, tem que lembrar, qualquer pessoa pode ir ao Ministério Público e denunciar maus tratos de uma criança. Então a pessoa pode dizer, por favor, o pai é muito poderoso, pode acontecer alguma coisa comigo, mas não quero meu nome sendo publicado. Mas o fato é esse, por favor, Ministério Público, vai investigar. Os promotores investigam o caso. Então, qualquer pessoa tinha que ter tido esse dever, tinha que ter tido essa atitude de ir lá e denunciar o fato. Por favor, olhem para esse menino. O que está acontecendo? Vão averiguar. Não divulguem quem sou eu, estou aqui, né? Os organismos estão aí. Não é da nossa. Eles que tomem uma atitude. Na nossa época, nós não tínhamos nada disso. Para quem, se alguma criança fosse judiada dentro de casa, praticamente ficava, não tinha, era a única autoridade da cidade era o delegado de polícia e acabou. Tá? E hoje o Ministério Público, exato, meu Deus. Conselho tutelar, enfim. Tudo. Né? Minha cara Maria Tereza Dornelles, você que é integrante de uma ONG chamada Via Vida, que trata de pró-doações e transplantes, mas a respeito deste caso aí, como é que você está vendo? Pois é, uma coisa muito triste, né? Eu concordo com o que disseste, tinha muita gente que viu e que assistiu e que teve o convívio com o menino, os professores, vizinhos, e a coisa terminou da forma como terminou, né? Então eu acho que, claro, foi omisso a sociedade inteira, né? Porque tinha pessoas que ficavam com esse menino 3, 4 dias na casa e nunca ouviram o pai chamar, perguntar, ou telefonar, ou mesmo o gurizinho telefonar e se
se reportar para o pai, né? Tem algumas pessoas que dizem que o menino ficava na frente do portão até a hora de alguém chegar, a hora que fosse, para ele estar, porque ele não tinha nem chave de casa. Então, quer dizer, quem é que não se dá conta numa cidade pequena, numa rua residencial, que está acontecendo uma coisa assim? Eu só quero fazer um complemento à senhora, que está bem importante a sua declaração, para dizer o seguinte, tá? Se fosse um cachorrinho que estivesse na frente do portão dessa casa, não faltaria gente, Bernardone, para pegar o cachorrinho e levar para casa. Desculpa a minha colocação de tão forte assim, mas hoje em dia está mais ou menos assim. As crianças estão tendo menos importância do que os pets. Desculpa lhe interromper. Não, tá? Eu acho, essa é a minha opinião, assim, eu acho que tinha muita gente vendo. Né? A escola que eles A escola, né? e uma rua, uma cidade pequena, uma rua que, básica, não conheço Três Passos, mas deve ser uma cidade onde prédios e essas coisas não são altos e grandes, né? Então, não vê uma criança que fica zanzando para lá e para cá. Então, realmente não tem uma explicação maior, justamente por esse aspecto dele ter pedido socorro, né? Ter ido. Mas o problema, Jurandir, quer dizer, as pessoas, os vizinhos, não têm obrigação nenhuma de ver aquilo e não compete a eles lá tomar atitude. As autoridades é que teria que ter tomado, e não tomaram. Mas as autoridades só não sabem tomaram. se Ela procurou a autoridade, foi no fórum 2 vezes, pediu socorro e não deram pelota para o guri. Mandaram o guri embora. Vítima, não, vai para casa porque, entendeu? E vê o que aconteceu. Está aí o guri. Fizeram essa maldade com a criança. Quer dizer. Não, e ainda, além de matar a criança, enterraram num buraco e botar ácido para deteriorar a criança, para não descobrirem. Quer dizer, aqui, ó, a punição de 30 anos é pouca para eles. Muito pouca, eu também acho. A madrasta dizer que foi acidental, ninguém acidentalmente faz um buraco, compra ácido, faz todas... Nessas horas que a gente tinha que ter pena de prisão perpétua, né? No mínimo. No mínimo, né? Ou pena de morte, quem sabe? Eu sou pela pena de morte. Eu também. Eu sei que é pesado falar isso, eu tenho muita gente que torce o nariz, mas para crimes hediondos, crime contra pessoas indefesas, pessoas incapazes, pessoas vulneráveis. Tá? Eu também acho. Não tem como a gente estar discutindo se a pessoa vai ter uma segunda chance, porque a gente já sabe. É realmente, como disse o Bernardone, quer dizer, cavar um buraco, largar só da cáustica em cima do cadáver, quer dizer, só pelo fato desse gesto... Nunca ele vai voltar a ser uma pessoa normal. Nunca mais vai voltar a pessoa normal. Nunca foi, né? Nunca foi, é verdade. Foi. Não, então, é lamentável. Vê se está acontecendo agora uma onda. Tu pega a televisão, diz que cada hora uma mulher é assassinada ou é agredida por alguém. Deixa deformada O que é isso? Foto toda machucada, braço quebrado e tudo. E o cara dá lá 300 pila lá de fiança e vai responder o processo em liberdade. Já pagar uma cesta básica? Não, aqui, e pessoas de nível intelectual elevado, financeiro elevado. Nós não estamos falando dos humildes que moram na periferia, a gente está falando de classe média alta. Esses maridos, pais de família, fazendo atrocidades com as mulheres, mas o que é isso? Como é que ele depois consegue abraçar, beijar a mulher, depois de agredir de um jeito... Não, a mãe dos filhos, tem muitos que são mães de filhos dele, do homem. O homem vai lá e comete... A passional não existe, isso é monstruosidade. Monstruosidade, é inaceitável. Está acontecendo, de hora em hora acontece isso aí. De hora em hora. Eu fico pensando, me dá uma certa perplexidade, porque a gente já é do tempo antigo, então com 65 anos de idade já viu muita coisa. Então, fazendo um paralelo entre o que acontecia antes e o que acontece agora, a gente pode dizer o seguinte, mas antes não tinha toda essa divulgação e acontecia muita coisa e ninguém ficava sabendo. Pode ser. Mas acontece que, a meu juízo, a situação de malvadeza, de mau caratismo, crueldade. Ela está de crueldade, ela está, me parece, aumentando mais. Caso de Suzano, por exemplo, eu nunca tinha ouvido falar, não é? E agora começam essa história de meninos entrarem dentro de uma escola atirando em outros meninos, colegas.
Mas pode ver, Gubinazzi, que os costumes estão se deturpando. Exatamente, aí que eu queria chegar, Jurandir. Exatamente, nesta linha que o Jurandir colocou é onde eu ia, né, canalizar o meu raciocínio. Gente, está faltando família, está faltando princípios, está faltando valores, está faltando religiosidade, está faltando um monte de coisas que está se perdendo. O Jurandir colocou na hora certa, que são aquelas que nós tínhamos antigamente. O respeito ao pai, o respeito à mãe, o temor ao pai e à mãe. Respeito ao professor. O temor ao professor, não era só respeito. Ah, mas agora não tem que respeitar nem ter medo de ninguém, porque nós estamos numa sociedade livre. Livre para quê? Para pegar uma arma medieval e entrar dentro de uma escola com uma machadinha? Batendo com arco e flecha. Ah, tem arma de fogo também? Tem arma de fogo, mas os caras estão com arco e flecha, com arma de fogo, com machadinha, com tudo que é coisa. É isto que nós, é essa liberdade que nós queremos. Quer dizer, desconstitui-se a família, Dona Maria Tereza, desconstitui-se a família, perde-se os princípios, não tem mais por que essa história de pai e mãe, porque afinal de contas não vale nada, as referências se vão. Porque o menino, a criança, ela se vê no pai e se vê na mãe. Ela imita, ela bota, ela tá pequenininha calçando o sapato da mãe. Por que ela faz isso? Porque ela quer ser igual à mãe, ela quer ser igual ao pai. Essa é a criancinha, tá? E aí ela vai se formando num mundo totalmente à parte, sem nenhum tipo de referência, e pior do que isso, recebendo influências externas extremamente maldosas, de psicopatas mesmo, psicopatas profissionais, né? E este é o tipo de sociedade que nós estamos hoje vivendo. Então essas situações para mim é muito claro, né? Jurandir, a tua colocação, né, de que se perderam esses valores e isso a gente não sabe para onde vai desembocar. A gente tem que buscar isso de alguma forma. A gente tem que retomar isso aí. Tomara que essa nossa nova juventude, nova geração, enxergue isso e faça essa introspecção para dentro de casa. A família, se não houver família, terrível. É a estrutura de tudo. A família, inquestionavelmente, é a estrutura de tudo, é a base, é ali onde você passa os princípios para a criança, para ela seguir para a sua vida, é ali que você dá a estrutura para ela ter, assim, a sua conduta perante a sociedade, né? Muito bem, subindo ou descendo a Protásio, você encontra o quê? Encontra o barranco, e lá no barranco, o melhor chopp, o melhor churrasco, ponto de encontro da capital dos gaúchos, um ambiente maravilhoso, um clima de alto astral, comandado lá pelo Elson Furini, o Chiquinho Tasca, sua competente equipe de garçons, de manobristas lá para cuidar do seu carro. Você tem todo o conforto, toda a segurança para ir no barranco e desfrutar do melhor chopp, do melhor churrasco e uma adega de vinhos lá maravilhosa para você também selecionar um tinto para acompanhar aquela carne, né? Então, barranco, subindo ou descendo a Protásio. E para o seu pet, para o tratamento do seu pet, você tem a Cobase, porque a Cobase está aí com mais de 33 anos em liderança no varejo pet, é pioneira no conceito de shoppings para animais no Brasil. Aliás, tem mais de 70 lojas espalhadas aí por todo o Brasil. Só aqui na nossa área são 4 lojas, uma no Iguatemi, outra no Canoas Shopping, outra no Barra Shopping e outra também aí no Praia de Belas Shopping. Então, uma excelente opção de lazer para você passear com a sua família e ir lá mostrar os bichinhos ali para, né, seu filho fazer aquela escolha de um pet para ser tratado com todo carinho e todo o cuidado que a Cobase dispensa para o seu pet. Em matéria de vidros, Vidrobox. Vidrobox, porque é uma empresa que está desde 1971 no mercado, tem vidros temperados, laminados, termoacústicos, porta giratória, box para banheiro, fechamento, sacada, enfim, tudo que você pensar em vidro, aquele vidro blindex, temperado, né, qualidade absoluta, você encontra na Vidrobox. Muito bem, minha cara Maria Tereza Dornelles, que é uma voluntária da ONG Via Vida, né? Já falei que ela é pro doações e transplantes, mas queria que você explicasse um pouquinho mais para o nosso telespectador o que é
a Via Vida? A Via Vida, nós temos o nosso projeto é criar na pessoa a importância da doação de órgãos. Conscientizar, né? Conscientizar e orientar, desfazer mitos, né? Porque existe muitos em torno desse tema, as pessoas ficam com medo, muitas têm medo em função de mitos que acontecem. Então nós temos esse grande desafio, né, que é tentar conscientizar e orientar e mostrar para as pessoas que ser um doador de órgão é uma coisa que é uma coisa super, tu dá a vida a outras pessoas, né? É a continuação da vida. É a continuação da vida, exatamente, é o sentido da morte, diria, né? Porque tu consegue dar vida e esperança para muita gente, não só para o paciente, para a família inteira. Né? Que são coisas, essa lista de espera, é um horror. E qual é o maior mito que tem, justamente, que impede as pessoas de se voluntariar mais para a doação de órgãos, Maria Tereza? Olha, a gente ouve muito assim, olha, se entra um paciente num pronto-socorro no estado muito grave, aí eles têm essa ideia, esse mito, o familiar, que não, já que ele já está numa situação bem complicada, ninguém vai fazer nada por ele. Isso é uma aberração. Eu acho que eu confesso que para mim me toca essa questão do temor, né, de acontecer alguma coisa. Escuta aqui, já pega o coração desse cara. Não, isso é um absurdo. Não existe isso. Não existe isso, não, Maria isso aí Tereza. não existe, não existe essa situação. Todas as pessoas são tratadas e são... Sim, nós estaremos botando em xeque a própria classe médica, né? Tu não tem que te preocupar porque teus órgãos ninguém Não vai ser, não vai resolver Ninguém para vai ninguém. aceitar mais. Ninguém vai querer. Não, Olha que bom. Imagina ter aquele velho carcomido lá. Não, eu sou doador, só que eu com a minha idade não sei se vai aproveitar Alguma coisa. aproveita. Aproveita, olha aí, viu? eu Tá aí, Maria, aproveita. Maria Tereza. Claro, sim. Até os cacos velhos aproveitam, viu? Todo mundo deveria ser o doador, né? Isso é um assunto muito importante de conversar com a família, porque no Brasil só existe uma forma de ser doador, a família que dá a autorização. Mas tu podes, em vida, tu fazer. Não. Não? Se tu em vida, a única coisa que tu faz em vida é dizer para os teus parentes, para os teus amigos, familiares, que tu quer ser um doador. Porque no evento do óbito, a única pessoa autorizada que vai dar essa autorização final é o familiar responsável pelo paciente, pela pessoa que veio ao óbito. Então, não existe carteirinha, não existe... Mas chegou a existir, Uma né? vez, Chegou a existir a carteirinha. Me lembro, Na época que eu doador. escrevi, era uma carteirinha. Exato, tinha uma a carteirinha. carteira da OAB documento, também, tu carregava na Depois carteira. tinha um selinho e uma série de coisas. Não existe isso mais, a única é o familiar responsável que vai autorizar ou não. Isso aí é importante, essa informação, porque eu, por exemplo, achava que tinha que ter essa carteirinha Não. aí e era o suficiente. Não, e isso até é um conforto para o familiar que vai ter esse peso, né? Porque tu está naquele momento tão angustiante, que é a morte do teu familiar, né? Mas tu sabe que aquela pessoa tinha esse desejo de ser um doador, tinha essa vontade, é uma tranquilidade para a pessoa quando chega as equipes que abordam, né? Para conversar com o familiar, porque tu imagina tu fazer uma vontade daquela pessoa que tu amava muito, que hoje em dia, infelizmente, morreu, né? Então, isso aí para o familiar que vai ter essa responsabilidade é uma forma, assim, muito tranquila da pessoa... E quando a pessoa manifesta esse desejo de ser um doador, né, automaticamente aí entra retina, coração, Sim. pulmão, fígado, rins, Tudo, tecidos. tecidos. Aham. né. Nós temos essa camiseta aqui que 1 igual a 8. 8 são as possibilidades? As possibilidades ou mais de tu ajudar. Isso eu ia 8 pessoas. perguntar. Pode salvar oito. Um pode salvar 8 vidas ou mais. ou mais. E sendo que tu salva as pessoas que estão na volta desse paciente também, né? Porque tu salva o familiar,
daquela angústia, tu salva os amigos dessa tristeza de ter uma pessoa com... Tem que saber que morreu, o corpo já era. Isso aí não tem volta. É o que fica. Tu pode discutir a questão do espírito, a questão da alma, esses aspectos Exatamente. todos. Assim, né? Esse tu pode... Há gente que entende que morreu, acabou. Outros entendem que não. Existe uma reencarnação. Mas não vai ser com esse corpo. Mas não vai ser com o corpo. Vai ser com outro. Esse corpo já era, Esse corpo já era. Então, por que não doar para pessoas que estão numa lista enorme de espera para um órgão? E eu estava até pensando agora, por exemplo, a questão da cremação, né? Que está sendo agora muito mais divulgada, muito mais, enfim, praticada, né? Pelos familiares do que antigamente. Antigamente nem existia, nem se falava nisso. E ver que a cremação confirma exatamente isso. O corpo vira cinzas. Já era. Pô, mas se pode 8 pessoas de repente aproveitar, não é? No caso, a propósito, lembrasse bem, cremação. Quando há uma cremação, tem havido doação antes da cremação? Sim, todo o processo é feito antes, né? Quando a pessoa já está com os 3 diagnósticos necessários para a morte encefálica, aí já é a abordagem da família e tal. Depois desse procedimento aí que a Mas pessoa a doação é só em caso de morte encefálica? Sim. Só isso. nesse caso? Sim. Né? A morte encefálica, ela não passa mais sangue para a cabeça, né? Então, a partir daí, a pessoa está morta. Mas com aparelhos ainda, mantém coração, mas a pessoa não volta mais, ela está morta, morte encefálica. Tá, então, mas no caso de uma pessoa que morreu num acidente de trânsito, por exemplo, não tem aproveitamento? Olha, dependendo do acidente pode até ter, dependendo da rapidez e da celeridade que retira o órgão ainda como... que a pessoa é atendida e que é constatado essa morte encefálica, pode haver, sim. Falando em órgãos, vocês sabiam, o cérebro do Einstein foi retirado dele, né, na autópsia. E esse cérebro depois ficou muito tempo escondido e tal. Mas não é isso que eu ia falar. Vocês sabiam que Porto Alegre, no Colégio Anchieta, tem uma carta de Einstein assinada? Ah, não sabia. Ficou 40 anos no museu. Um padre jesuíta morou nos Estados Unidos e se encontrou com Einstein em 1951 e pediu que ele escrevesse essa carta datilografada, mas que assinasse com uma mensagem para os alunos de uma escola aqui no Brasil, em Porto Alegre. E Einstein assim fez, assinou, e essa carta veio e ficou no cofre. Quando descobriram agora em 2015, levaram para perícia tudo, e realmente a autenticidade da assinatura é de Albert Einstein, e ela está agora no museu, saiu do cofre e está no museu da escola. Que maravilha, né? Que bacana. Ela falou em órgão, lembrei do que ontem eu vi um documentário do Einstein e foi retirado o cérebro dele, né, para estudos. E aí fiz esse comentário. Muito bem. E vai ter alguma ação específica a ser desenvolvida agora? Sim, agora no mês de março, dia 14, foi a segunda quinta-feira do mês de março, que é o Dia Mundial do Rim. Vários países... Do rim? Do rim, mais de 150 países comemoram, né, esse dia. Nós vamos fazer dia 17, na Redenção, uma atividade 17 é domingo agora? Isso, domingo. Esse domingo. Ao lado do Monumento Expedicionário, quase em frente ao Colégio Militar. E esse movimento, essa comemoração, né, nós vamos reunir pessoas da área de medicina, médicos, enfermeiros, estudantes de medicina da URGS, da Faculdade de Ciência e Saúde, o Corpo de Bombeiros também vai estar nos ajudando, a Liga de Transplante, e nós teremos ali informações, teremos também atendimentos médicos, medida de pressão, a cintura e índice para ver qual é a chance da pessoa ter ou não um problema renal, um problema de rins, né? Em caso de ter o problema, pode haver até um encaminhamento ali na hora
dos médicos que Faz vão um estar diagnóstico conosco. na hora. Já faz o Não, ele vai ter... Sim, o médico mas faz pelo menos, esse primeiro levantamento e se ele achar que a pessoa tem chances, né, faz um encaminhamento para o médico. E o trabalho de vocês, da ONG Via Vida, é justamente esse, é divulgação. Né? O nosso trabalho é a doação de órgãos. Conscientizar as pessoas. Conscientizar. Esse é o maior trabalho que nós fazemos. Mas vocês não têm assim um banco de órgão, nada? Não, nós... Não trabalham para o hospital, para a instituição de saúde? Não, nós temos essa instituição, essa ONG, Sim. e nós fazemos esse tipo de trabalho. A gente tenta conscientizar, a gente faz diversas ações em praças, sinaleiras, escolas, palestras, contação de história, onde a história que é contada é a tartaruguinha que perdeu o casco. E nasceu de alguma situação? Sim, nasceu de uma situação específica de uma da presidente da ONG, e há 18 anos atrás. Ela recebeu o órgão? Não, ela teve um familiar que foi transplantado, então ela foi um sofrimento, porque o transplante, tu pode ser paupérrimo ou milionário, o procedimento é o mesmo. Tu entra na mesma lista. Entra na mesma fila? Na mesma fila, na mesma lista de espera. O transplante é todo feito pelo SUS. Não importa dinheiro, se a pessoa é muito rica, ela não vai furar a fila. Né? Então isso é uma situação assim, muito angustiante, porque essa fila de espera, essa lista é enorme. E então tem pacientes que às vezes são até chamados, chega na hora do transplante, alguma incompatibilidade surge e a pessoa não pode. Sempre eles chamam 3. Então, a partir de uma dificuldade da presidente da ONG, de um familiar, ela, devido a todo o sofrimento que passou, né, porque resolveu encarar essa campanha. Essa luta, né? Porque eu acho isso fantástico, Maria Tereza, porque é um exemplo que salva tantas vidas, né? Por exemplo, a ONG Vida Urgente, criada pela Disa Gonzaga em função da morte trágica do filho, né? Quantas vidas já salvou de tantos jovens, né? Exatamente. Quer dizer, todo esse trabalho vem de um sofrimento, na verdade, exatamente, né? E salva vidas de pessoas que não têm a mínima relação, que às vezes nem tu conhecem. não tem a ideia do sofrimento, né? Vocês têm um controle sobre números de transplantes? Sim, nós temos dados que eu não trouxe aqui hoje. Sim, mas vocês têm. Sim, mas nós temos, os hospitais nos passam, a Liga de Transplante, nós somos alimentados com esses dados. Vocês fazem um certo gerenciamento, então? Não, gerenciamento. A gente tem só para um controle, para o nosso... Até para ver que o trabalho da ONG também surtiu como efeito, direcionar o trabalho. Tá. Né? Porque nós fazemos inúmeras ações o ano inteiro. E também temos o nosso trabalho também é das pessoas se conscientizarem que precisam se cuidar, de ter bons hábitos, para não ter essa dificuldade de entrar numa fila de transplante. Porque a vida saudável, a alimentação, a forma como tu cuida do teu corpo também é determinante para... E o rim basicamente é alimentação, né? Alimentação, água, menos sal. Sódio, muita gente com hemodiálise também. Muita gente com hemodiálise. Esse mês de março, então, é o mês, é a comemoração do rim. Mundialmente, é comemorada essa data. Então, são feitas diversas ações no mundo, nesses mais de 150 países. Né? Nós vamos fazer agora na Redenção, dia 17, das 9 da manhã a 1h30 da tarde. Nós vamos fazer esse trabalho, onde nós vamos ter várias pessoas, equipe, voluntários como já disse, né? Da área da saúde. Da área da saúde, Corpo de Bombeiros, Associação de Nefrologia, desculpa. E vamos fazer esse trabalho todo esse horário, né? E a gente tenta também conscientizar bem as pessoas quanto ao seu cuidado, né? Com a sua saúde. Parabéns, Maria Tereza, por participares dessa ONG, que é muito importante mesmo para a conscientização da sociedade. E as pessoas para colaborar?
Para colaborar com a nossa ONG, existem várias maneiras. Pode ser um voluntário, usar o seu tempo voluntariando lá na nossa ONG. Pode ser um voluntário efetivo, né, que sempre vá, ou um que vá de vez em quando fazer alguma coisa com as crianças. Nós temos muitas crianças na nossa... Nós temos uma pousada Solidariedade, onde a gente acolhe... Pousada? Sim. Acolhe crianças. Nós acolhemos pacientes, crianças, basicamente adolescentes, crianças e adolescentes, que são pessoas carentes, que vêm do Brasil todo. Nesse processo de pós e pré e pós-operatório, é um processo bastante longo, eles precisam ficar aqui em Porto Alegre. E muitos não têm condições econômicas de se manter, né? Então nós temos essa pousada onde a gente assume o custo e a alimentação. Que a gente acolhe jovem, do familiar. Um familiar e um hóspede, que no caso é o paciente. O governo ajuda vocês? Não temos muito... Nem município, nem estado, nem a União. É iniciativa privada, tanta colaboradores. coisa, para meter a mão no dinheiro, né, para outras coisas, aí tem. Agora essa é a verdadeira ONG, porque é organização não governamental. A ONG toda deve ser assim, ó, independentemente de qualquer mas participação. eles dão dinheiro para essas ONG vigaristas. Tem umas ONG aí que... Não, tem muitas. Tem um monte. E como tem. Entendeu? Nós temos apoiadores, nós temos pessoas que... O voluntário eventual é um voluntário bastante importante também, porque ele vai lá na ONG, pega as crianças e leva num parque, ou tem crianças que vêm de estados, norte, nordeste, que não conhecem determinadas situações que nós aqui no sul temos, por exemplo, né? Locais, Serra Gaúcha... E uma terapia também para eles, né? Exatamente, então nós temos alguns voluntários que fazem esse tipo de trabalho, ou que algum voluntário que cante, ou que faça ator, que queira fazer uma apresentação para as crianças. E os voluntários efetivos, que somos nós, que nós temos semanalmente reuniões e cada uma se ocupa de uma área, né? Eu faço a coordenação dessa parte de disseminação da causa. Muito bem, que bacana. E quem quiser colaborar, qual é o telefone que pode contatar? Nós temos o nosso endereço. É na rua São Mateus, 815. Onde é que é a rua São Mateus? São Mateus é no Jardim do Salso. Jardim do Salso. É uma paralela com a Cristiano Fischer. Nós temos o telefone 33 45 19. 33 45 19. Isso. Nós temos o Instagram também, que é Via Vida Doações e Transplantes. Temos a nossa página, que é viavida.org.br. Esse é fácil de acessar. Viavida.org.br, fácil de acessar, ali já tem todas as informações. Quem quiser fazer colaborações de alimentos e roupas, nós fazemos também um brechó, porque precisamos arrecadar dinheiro de todas as formas, né? Então nós temos 2 vezes por ano, nós temos semanalmente o brechó lá na ONG, mas temos também um brechó maior que nós fazemos 2 vezes por ano. Então a doação de roupas e alimentos é uma coisa muito bem-vinda. Muito bem. E quem quiser também fazer alguma doação em dinheiro, nós temos a conta da nossa instituição, pode fazer em depósito em conta, que também será muito bem-vindo. Parabéns pelos trabalhos, Maria Tereza. Muito obrigada. Que bacana, muito obrigada legal. Pela oportunidade de divulgar Sem nossa dúvida, é obra. um trabalho altamente meritório. Né? Muito bem, sua sede pede o melhor, pede o quê? A bebida de todas as estações, Suco Petri, bebida 100% natural, sem adição de água, sem adição de açúcar. Hoje está aqui conosco o suco de uva, deliciando-se aqui a nossa mesa com esse suco maravilhoso, né? 100% natural, né? Bebida para todas as estações, para acompanhar sua refeição, seu lanche, seu almoço, seja a qualquer hora. E a Algair Engenharia, né? A Algair Engenharia, essa empresa que notabilizou-se construindo lojas em shopping centers, né? Fez um lançamento aí, ó, espetacular. Foi feito esse lançamento no ano passado, a obra andando, como todas as obras da Algair Engenharia, andam mesmo, não é que nem as obras, né, que a gente conhece, obras públicas que se arrastam. Não, as obras da Algair, elas andam no tempo rápido e o Fly
que é um prédio de estúdios de 37 a 44 metros, que foi feito lá na Avenida Ipiranga, 8.339, está bombando, né? Tem as últimas unidades aí. Ó. Pessoal que quiser aproveitar ainda como um investimento, ou até para ter o seu filho que vai estudar na URGS ou na PUC, que ficam ali tudo nas imediações, pode aproveitar então, né, dessas últimas unidades aí que estão sendo comercializadas pela Algair Engenharia, deste Fly, né, esse prédio maravilhoso, tem, né, toda uma infraestrutura de apoio, né, desde uma academia para o pessoal aí se movimentar, fazer seu exercício, um salão de festas para a confraternização, uma piscina maravilhosa lá no terraço com uma vista panorâmica. Então, tudo isso aí contemplado neste Fly, estúdios de 37 a 44 metros, lançamento da Algair Engenharia, que tem a sua sede na Rua Vila Branca Brita, 393, e o telefone é o 3339-1250. Você tem informações também em algair.com.br. Muito bem, e para sua formação política, o site do nosso amigo, parceiro de bancada, Percival Pugina. Reúne um elenco ali de profissionais da mais alta qualidade, das mais diversas áreas, que estão ali dando a sua opinião sobre tudo que está rolando no nosso país. www.pugina.org, você tem todas as informações. E o Kimura Car Care, este é especialista em cuidados automotivos. Você tem o seu carro, seja um carro antigo, de colecionador, seja um carro novo, você tem lá todo o cuidado específico, porque a Kimura especializou-se justamente nesta área aí, de tratar do seu veículo. Você tem informações pelo 996066565. Olha aí, ó, uma transformação, parte clara, parte escura. Transformação que ele pode fazer no banco do seu carro. E esse Caramanguia aí? TC. O Govinati deve ter andado muito no Caramanguia desse Caramanguia tipo aí. TC. É, que beleza, hein? Todo cuidado aí, então, especialmente aqueles que são colecionadores, tem aí na Kimura Car Care todo esse cuidado com o seu veículo. Muito bem, e a Auxiliadora Predial, essa é uma empresa que notabilizou-se na administração de prédios, tanto aqui no Rio Grande do Sul, como já chegou até São Paulo, desenvolvendo as suas ações, porque sempre atuando com base no seu slogan de que simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Por isso, ela tem prestado um serviço espetacular para condôminos, para síndicos, para todos os profissionais que atuam aí nos cuidados com um prédio. Então, a Auxiliadora Predial tem toda essa capacidade e coloca-se à sua disposição pelo telefone de Porto Alegre, pelo 3216-6100, telefone de São Paulo, 11 o prefixo, 2348-4000. E para suas compras, você já sabe, né? Aquela rede maravilhosa que tem os menores preços, mas o melhor atendimento, os melhores produtos, tudo muito mais qualificado, a rede Zafari de supermercados e que tem sempre uma mensagem agradável para você. Rede Zafari de supermercados, sempre o melhor atendimento para você. Minha cara Micheline, você que é a nossa especialista aí nas relações Brasil-Portugal, que facilita a vida dos brasileiros que querem ir para Portugal, tanto aqueles que querem ir lá para passar uma temporada, querem fazer um curso, querem ficar estabelecidos lá e tal, sempre tem informações importantes, né? E você tem uma informação aí também sobre um novo acordo que o Brasil estaria fazendo com 116 países em torno do apostilamento de raia.
Isso, Jurandir, é o seguinte, em 2015, até 2015 era um procedimento, depois de 2015, que só começou a entrar em 16 em vigor, houve a Convenção de Haia, 116 países signatários, Brasil um deles. O que essa Convenção de Haia estipulou? Facilitou a apresentação de documentos entre um país e outro. Exemplo, quando se fazia um pedido de cidadania no consulado português, por exemplo, tu precisavas de documentos, não, no português italiano, precisavas de documentos sendo originais, traduzidos por tradutor juramentado e precisava ser autenticado. Aqui no consulado italiano, o consulado italiano chancelava aquele documento se tornava público, autêntico, poderia ser apresentado fora do Brasil. Com a Convenção de Haia, agora existe o apostilamento de Haia. O que isso quer dizer? O documento, aquela certidão que tu tens que apresentar no consulado, a tua certidão de nascimento, os teus antepassados, ela precisa ser, se ela vem da Itália, traduzida, né, juramentada. Se tu faz a portuguesa, ela tem que ser traduzida para italiano, já que tu queres ser italiano, juramentada e precisa ser apostilada. Apostilado tu vais no tabelionato ou no cartório e recebe um selo. Aquele selo autentica aquele documento, ele se torna válido para ser apresentado em outros países, dentre os países signatários da Convenção de Haia. Assim como também acontece lá, os documentos da Europa, desses países, Estados Unidos também faz parte, precisam ter esse apostilamento, essa apostila de Haia para ser reconhecido aqui no Brasil. Diferença, por exemplo, no Brasil, esse documento tem que ser apresentado num tabelionato. Em Portugal, por exemplo, é no Congresso. Então, depende de cada país. Então, essa é a diferença. Hoje teve caso de cliente que questionou, por exemplo, a minha certidão de nascimento, que vai ser apresentada no consulado, ela tem que ser de inteiro teor, tem que ser nova, né? Porque a gente reemite uma nova pelo cartório. E ela precisa ser traduzida juramentada. O apostilamento é só da certidão ou da tradução juramentada? É um apostilamento da tua certidão de nascimento e no momento que a original, e no momento que ela vai para o tradutor juramentado, ele faz a tradução, aquela via traduzida também tem que ser apostilada. Então, facilitou, por quê? Porque consulados, embaixadas não tem em todas as cidades do Brasil. Tu tinha que se deslocar até a embaixada para ter aquela chancela do consulado da embaixada. Agora, tu tens os cartórios tabelionatos de cada cidade, os que são autorizados a fazerem este apostilamento. Isso que eu ia te perguntar, Micheline. Não são, então, todos os tabeliães que são autorizados? A maioria estão fazendo, mas não são todos. Procurar saber aqui quais os que são em Porto Alegre. Tem que procurar saber quais os que são ou não. Mas a maioria faz. Tá? E fica pronto o tempo, fica pronto na hora ali, né? Tu leva 2 horas, já está com o teu documento. Então, todos os consulados, para tu encaminhares qualquer documento do Brasil, ele precisa ter a apostila de Haia, que se chama. Senão ele não é válido, senão eles não vão mandar para o país de origem. Se tu manda para Portugal, eles não vão mandar lá para Portugal. Se tu manda para a Itália, para o consulado de Itália, eles não vão mandar para a Itália se não estiver o apostilamento. Regra, então, que começou a entrar em vigor a partir de agosto de 2016. A convenção foi em 2015, a partir de 2016 que entrou em vigor. Esse apostilamento seria, digamos, para mim que sou leigo no assunto, um reconhecimento, uma autenticação desse documento. Uma autenticação, é um selo. Sim. Né, que eles colocam, que podemos dizer como se fosse antigamente, só que era na embaixada. Era na embaixada. E agora são os tabelionatos. Então facilitou os trâmites desses documentos dos países, dos 116 países que fazem parte, que fizeram parte, são signatários da Convenção de Haia. Né? Então essa é uma facilidade. E a dúvida, então, as pessoas, eu preciso fazer esse apostilamento só da minha certidão? Não, a certidão e a certidão traduzida juramentada também. São 2 apostilamentos para cada certidão.
O tradutor juramentado tem que ser escolhido, definido pelo juiz. Não. Existem tradutores juramentados, sim, eles têm exames, testes, tem que ter uma autorização, Sim. né, que são reconhecidos pelo aquele consulado Sim. também. Então eles têm um selo deles, quer Aí dizer... no caso lá, o tabelião, lá no tabelionato, tem a lista de todos os tradutores para saber... é que eles têm um selo, os tradutores juramentados, né? Aquele selo que identifica que ele é autorizado a traduzir aquela certidão. Deixa eu te fazer uma pergunta. Sim, senhor. Depois de toda a documentação pronta, entra no consulado, quanto tempo leva para... Depende do país que tu queres. Se tu Vamos queres ver com a Itália. Itália, a Itália é bem demorada. Demorado quanto? 50 anos? Não, 50 não, mas aproximada, para tu teres a tua certidão e tu seres um cidadão italiano, depois que encaminhares tudo, uns 7 anos. É a base, é a média de tempo para tu adquirires a cidadania italiana. Aí me pergunta sobre a Alemanha. E a Alemanha, pergunta? Pergunta? E a Alemanha? A Alemanha são 2 anos. A Alemanha é muito melhor. Qual é mais rápido? O Bernardone Alemanha. empolgou para perguntar. Empolgou. Quantos anos na Alemanha? São 2 anos, 2 anos e meio a média, assim. Qual é o mais- Depois qual que entraste com toda a documentação. Qual é o mais rápido e o mais lento, então? Italiano é mais lento. Alemão O alemão é mais rápido. Não, o português também, né? O português também, o consulado português também é rápido, Ó, e só para no encerramento aqui, a notícia a respeito do caso do Bernardo, os 4 foram condenados. Foram condenados. Os 4 condenados. Não tinha que ser. Leandro Boldrini foi condenado por unanimidade por homicídio qualificado de motivo torpe, fútil, de dissimulação, ocultação de cadáver e falsidade ideológica. A madrasta Graciele Ugolini, condenada por homicídio de motivo torpe, fútil e emprego de veneno, dissimulação, ocultação de cadáver. Edelvânia Virganovitz foi condenada por homicídio e ocultação de cadáver. Evandro foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão, sendo 8 por homicídio simples e 1 e 6 meses por ocultação de cadáver. Então, o Leandro sentenciado a 33 anos e 8 meses, conforme nós já havíamos dito aí. Em razão do tempo já cumprido de prisão, restam 8 anos de prisão a serem cumpridos por ele. Então, essa a decisão final. Graciele, sentenciada a 34 anos e 7 meses, sendo 32 e 8 meses por homicídio e 1 ano e 11 meses por ocultação de cadáver. A Edelvânia, 23 anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. Bom, todos eles já cumpriram, né? O único que pegou o regime semiaberto foi o Evandro, o irmão da Edelvânia, né? Pegou 11 anos, né? Mas em regime... Aqui eu tenho, pelo menos, não sei se bate com a tua informação, Jurandir, mas eu tenho aqui como condenado a pena total de 9 anos e 6 meses de reclusão em regime semiaberto. No caso dele, não sei se é verídica. Que diz o seguinte, que cumprir o restante do período... Sim, já desconta o que já está lá, né? Muito bem, já estouramos o tempo, agradecemos a sua companhia, queremos ela amanhã... Não, amanhã é sábado. Não, mas amanhã tem, mas é um repeteco do programa aí. Ao vivo nós estaremos de volta aqui na segunda-feira. Um bom fim de semana para todos.